Pessoal, é o seguinte, é, tem um grupo de estudiosos que vem trabalhando em torno do Livro dos Espíritos já há muito tempo. Aliás, não é novo exatamente esse trabalho, apenas não é muito noticiado. Porque houve um momento em que alguém perguntou o seguinte, por que Kardec fez o que fez e como fez e por que ele fez? Afinal de contas, aconteceu, né, que ele entendeu por bem que não precisava de, perdão, entender o seguinte, como que Kardec montou o livro? Como é que isso aconteceu? Você pega o Livro dos Espíritos lá, vocês estão com o Livro dos Espíritos aí na mão, eu sei que eu pedi para vocês pegarem o livro, a gente nunca pega um livro para estudá-lo pelo índice. Se você for pegar lá o índice do livro, você vai ver lá 4 livros, 4 matérias, ou conforme as traduções vão mudando, parte primeira, o Tábua das Matérias, vocês vão ver lá 4 partes. Por que ele fez isso? E onde que está que ele diz que o livro, ele sai, que cada uma dessas partes gerou um outro livro da codificação? Por outras palavras, nós temos o Livro dos Espíritos, aí mais tarde nós temos a publicação do Livro dos Médiuns, depois o Evangelho e depois o Céu e o Inferno. Então, veja bem, essa estrutura, como que a gente enxergou isso? É que o próprio Kardec afirmou isso. Ele fez essa afirmação. Quando ele fala exatamente isso aí que o Pedro já colocou para a gente. O que é o Livro dos Espíritos? Ele é o repositório dos ensinos dos Espíritos. Alguns estudos recentes têm mostrado que, mais do que o ensino dos Espíritos, tem muito também de Kardec. Explicações, análises, tem muito dele, da pessoa dele. Às vezes, o professor Herculano Pires, quando fala que não tem exatamente a ideia de kardecismo, porque Kardec não fez algo da pessoa dele, mas a contribuição dele é muito presente em muitas das análises. Então, ele vai dizer que este livro ele é o que guarda, né, o celeiro dos ensinamentos dos espíritos. Veja bem o que ele afirma lá no Prolegômenos. A ordem e a distribuição metódica das matérias, observa bem, distribuição metódica. Então, tem um encadeamento para a gente poder entender tudo. Assim como as notas e a forma de algumas das partes da redação. Porque ele precisou, como ele mesmo diz e mostrou, reunir o ensino que foi dado pelos espíritos e fazer uma síntese com encadeamento, para ser colocado nas observações que ele faz quando tem trechos que ele faz uma análise dentro do Livro dos Espíritos, por exemplo. Tem capítulos que não é perguntas e respostas, são ensaios, são estudos, são teses que ele desenvolve. Então, essa é a parte dele. Mas ele nunca deixou de anotar que o livro, antes de ser publicado, passou por uma inspeção cuidadosa dos espíritos superiores que comandavam a codificação. Então, mesmo tendo uma grande contribuição dele, no final das contas, o livro ele só veio a ser publicado porque os espíritos superiores autorizaram, do contrário, não seria. Mas também teve uma outra situação, na primeira edição do Livro dos Espíritos, em que o livro não estava completo. E Kardec queria, de qualquer forma, que se terminasse a obra para ela ser inteligível, ficar mais completa. E os espíritos foram duros com ele. E tal não seria, e que era a hora exata de publicar o livro, era aquela, do ano de 1857. Kardec teve que percorrer em vários livreiros que não queriam, editores que não queriam fazer a publicação do livro, mas por causa do filho de um livreiro, o senhor Didier, ele pegou o livro de Kardec e gostou demais da introdução. Achou aquilo uma novidade, algo assim que traria uma contribuição nova em meio às muitas contribuições espiritualistas que estavam acontecendo no século XIX, de publicações, de pesquisas, em todas as áreas. E por conta disso adiantou-se
a publicação, e o livro veio a lume na publicação, em 1857, e Kardec pensou que a parte que estava faltando seria um outro livro. Ele chegou a pensar isso. Mas, sob a orientação dos Espíritos, ela acabou se tornando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a maior parte do Livro dos Espíritos, com mais de 500 perguntas. Nem todos os itens são perguntas no Livro dos Espíritos. Na verdade, o Livro dos Espíritos, somando todos, pessoal do Rio de Janeiro, foi chegar a 1.253 perguntas. No final das contas, isso se torna irrelevante, esse número, aquilo, já chegaram até a brigar por causa disso, é 1018, 1019, não está numerado, Kardec realmente não numerou, ele não numerava, e colocar letra, como tem A e B em algumas questões, também não é de Kardec. Isso foi colocado nas traduções aqui no Brasil. A gente considera, assim, que é uma forma de organização a partir da tradução que foi feita, das traduções originais, aquelas do século XIX ainda, no início do século XX, depois da primeira metade do século XX, nós vemos todo esse cuidado. Então, Kardec, ele tinha realmente esse interesse pedagógico em que o pensamento da doutrina espírita fosse apresentado de uma forma estruturada. O professor Herculano Pires, quando ele faz a tradução do Livro dos Espíritos, em 1957, no lançamento do centenário do Livro dos Espíritos, ele vai considerar a hipótese que alguns levantaram de que o formato que Kardec utiliza para o Livro dos Espíritos é muito semelhante àquele que fora usado por Baruch de Spinoza no seu livro A Ética. É verdade, quando se lê o livro A Ética de Spinoza, tem uma estrutura em 5 partes que são encadeadas como é encadeada com o Livro dos Espíritos. E a ideia do tríplice aspecto e a ideia sobretudo, de que um livro decorre do outro, vai aparecer num prefácio do livro Céu e Inferno, prefácio esse que ficou muitas décadas desaparecida, perdida, muitas publicações de traduções foram feitas sem prefácio, ninguém entendia por que essa obra não tinha prefácio. Mas uma pesquisa de documental na França, levada a efeito pelos 150 anos do Livro dos Espíritos, e a partir dali, que é a tradução nova do Evandro Noleto Bezerra, chegou-se a encontrar a edição em que tinha o prefácio. E no prefácio, Kardec está falando das divisões das partes do Livro dos Espíritos e suas correspondentes, e os seus livros correspondentes que ele desenvolveu. Ou seja, nós temos o Livro dos Espíritos, a primeira parte, ela é desenvolvida no livro A Gênese, a segunda parte ela é desenvolvida no Livro dos Médiuns, a terceira parte das Leis Morais desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte é desenvolvida no livro O Céu e o Inferno. Alguns estudiosos têm apontado que a introdução ela é bastante compatível com o livro O que é o Espiritismo. Ou seja, Kardec também utiliza dessas outras partes para poder dar um todo harmonioso na obra. Daí também esse trabalho sobre-humano, junto com os espíritos, no conjunto geral da obra, em que não se encontra. As pessoas cavam contradições, cavam problemas dentro da codificação, mas não encontram e não vão encontrar. Aí, no slide seguinte, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Esse é o único aspecto da ciência acadêmica materialista que Kardec lança a mão, que é o método das ciências positivas, conhecidas até então, no século XIX, sobretudo pelos parâmetros colocados pelo positivismo, em parte pelos filósofos da idade da Renascença, como René Descartes e outros, que dão a sua contribuição, e Kardec absorve essa contribuição, ele vai absorver também toda a contribuição no estudo da lógica e do argumento, até Boole, que a lógica booleana é anterior a Kardec, ou seja, tudo estava preparado para a codificação acontecer. Então, o Espiritismo usa a mesma forma, o mesmo método de raciocínio das ciências positivas. E o que aconteceu? Fatos novos se apresentam. Quando? Onde? Em Hydesville, em 31 de março de 1848.
Ali foram fatos novos. Mais tarde, Kardec, na Revista Espírita, vai falar do moderno espiritualismo, essa expressão também vai com Conan Doyle, vai com Leon Denis, ela continua válida até hoje, esse moderno espiritualismo, há uma razão para isso, mas não vamos entrar nesse mérito agora, e foram fatos novos que se apresentaram. Quais foram esses fatos? Fenômenos espirituais, aí voltando para o Arthur Conan Doyle, da invasão organizada. O planeta todo teve uma invasão de fenômenos mediúnicos nesse período em que foi feito o trabalho da codificação. Mas, veja bem, esses fatos não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Aí, o que o Espiritismo faz? Observa, compara e analisa. Essa é a técnica do observador no século XIX, e que é válida até hoje. Newton, bem antes disso, né, nos anos do século XVII, já fazia essa mesma técnica, que é se observar, comparar e analisar. O que é analisar? É fatiar. Você quer analisar uma coisa, você pega parte por parte, partícula por partícula, que é uma pequena parte, e observa como que as coisas se encadeiam. E aí, quando ele diz remontando dos efeitos as causas, chega a lei que os rege. Então, ele não parte de um princípio, eu acho que todos os espíritos são sábios, e tenta provar isso. Ele não faz isso. Ele não faz. Esse é um ensinamento que, para nós, é muito importante na vivência espírita, porque não adianta a gente imaginar o fenômeno mediúnico, não adianta imaginar o trabalho doutrinário, a nossa vida moral dentro desse princípio. Eu sou bom, todo mundo é bom. Não, eu tenho um defeito, todo mundo tem o mesmo defeito. Não, não é isso. A experiência vai nos mostrar que cada pessoa, situação e coisa tem uma característica própria, tem, digamos, uma individualidade. Então, é preciso observar, comparar, analisar. E conhecendo os efeitos, eu chego na causa. Todo mundo que encosta a mão no fogo, queima a mão. Bom, há quem não queime. Mas, se você entender que, de regra, pela sensibilidade, todos vão queimar a mão, vão sentir dor em decorrência disso, então você tem uma lei. Chegar com a mão no fogo vai doer. Essa é a ideia. É assim que a gente constrói a nossa experiência dentro da doutrina. E chega a lei que os rege. Então, se eu analiso o fato, observo, comparo, analiso, eu vou chegar às leis que comandam eles, no dia a dia. Então, qual é a lei que rege a queimadura da mão, colocar a mão no fogo? A lei do calor. Está muito alto, a gente não aguenta, a célula reclama, os nervos reclamam. Então, é a lei. E depois disso, se você persistir com a mão no fogo, o que vai acontecer? Vai queimar muito, vai ficar ruim o negócio. Então, vai deduzir as consequências e as aplicações úteis. Isso daqui, fatos novos se apresentam. É a primeira parte do Livro dos Espíritos. Está lá, vocês podem olhar lá, das causas primárias. Esses são os fatos novos. Depois vem, observa, compara e analisa. É a segunda parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos, onde faz todo o detalhamento. Chega a lei que os rege, é a terceira parte, que é das leis morais. Aqui já ficou mais fácil entender, conhecer. E deduz-lhe as consequências. Quais são as consequências da aplicação ou não das leis morais? É as esperanças e consolações na quarta parte. O que vai acontecer comigo se eu vivenciar ou conhecer ou não essas leis? Ou seja, quando nós temos fatos novos, é o próximo slide, Pedro, a gente tem que escolher o objeto que eu vou estudar. Por isso que muita gente se enrola com o espiritismo quando não entende essa definição que Kardec coloca. Você tem que escolher no universo o domínio que vai ser estudado e delimitar o campo de atuação da ciência em estudo. Como é que Kardec fez isso? Vamos ver lá no slide seguinte. Até 8h30, não é, Célia? 8h35, Vânia. Tem mais 5 minutos. Beleza, e se precisar, pode ir até 8h40. Não, gente... Passar das 8h40. Beleza. 8h30. Entrego 8h30. Então, se tem fatos novos que se apresentam,
escolhe-se, aí o que ele vai fazer de observação, comparação e análise, que foi falado lá atrás, isso. Sugere que, a partir da escolha do objeto de estudo, você vai destrinchar aquilo ali completamente, com todos os conceitos fundamentais explicitados, tendo em vista o quê? Formular as leis. Então, você vai conhecer tudo, vai destrinchar tudo, para conhecer as leis. Daí a importância do estudo do Livro dos Espíritos. Dos livros da codificação o que faz par com o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes o pessoal fala assim, a gente tem que ter o Evangelho para fazer o culto no lar. Beleza. Se não tiver, pode ser o Livro dos Espíritos. Ele atende perfeitamente. Os outros já nem tanto, já entram na especialização. Então, veja bem, esses conceitos fundamentais vão ser bastante explicitados. Vamos lá, meu amigo, mais um. O que é a formulação das leis, como ele havia falado? E tem leis que regulam o universo de estudo. Tem leis que regulam tudo. No caso, Kardec estava preocupado em colocar para nós quais são as leis que regem o espírito ou a vida espiritual. Essa é a preocupação dele. No próximo, a gente deduz as consequências, que é o que se pode obter ou não dessas leis formuladas sobre os indivíduos do domínio, ou seja, sobre quem essas leis atuam e por quê. Nós vemos isso na terceira parte. Então, nós entramos aí na estrutura geral do Livro dos Espíritos, que é onde a gente quer conversar melhor, passada a introdução. Então, escolha do objeto de estudo. Onde que aparece? Lá na questão 27 do Livro dos Espíritos. Mas tem uma outra questão antes, que já induz para chegar nessa. O que ele diz assim? Deus existe, não podemos compreender a sua natureza íntima. Está na questão 14 do Livro dos Espíritos. Então, ele está falando, esquenta a cabeça com isso não, vai ficar vaidoso de uma coisa que você não vai achar que está sabendo e não vai estar sabendo nada. Cuida de te melhorar, cuida do autoconhecimento, cuida de amar mais para ter mais pureza e limpeza interior para compreender as coisas espirituais. As coisas espirituais, para estarem avançadas em nós, depende de nossa purificação íntima. Só os puros de coração que verão a Deus. Olha esse ensinamento da bem-aventurança. Se eu não trabalhar a pureza em todos os sentidos, e se eu achar que estou puro em tudo, uma coisa está correta. É cumprir a lei, está virtuoso, está funcional. A pureza pede mais. É um negócio que cada um tem que buscar. Difícil de explicar. Então, veja bem, não adianta querer entrar na razão de ser da essência de Deus. Esquece. Deus existe e acabou. Então, não dá para estudar Deus. A matéria é objeto do estudo das ciências ordinárias. A ciência está estudando tudo que é da matéria. Se a questão 27 fala da trindade dos elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, se Deus não dá para conhecer a essência íntima, e se a matéria é objeto de estudo da ciência comum, sobrou o quê? O Espírito. Então, Kardec se põe a estudar o Espírito. Essa é a lógica. Ou seja, se eu vou estudar o Espírito, se eu escolher isso, eu vou entrar na análise detalhada dele. Os conceitos fundamentais a respeito do princípio inteligente, que os espíritos são examinados, origem e natureza, de onde vem, como é que é a natureza do espírito, da essência dele, a substância dele, que também não podemos aprender. Se ele tem forma, e se tem forma, essa forma ela pode, se ela tem plasticidade, né, a ubiquidade aí é a plasticidade, né, é a capacidade de irradiar, né? Como que é isso? Isso é importantíssimo para o entendimento do pensamento, porque isso daqui, essa forma e ubiquidade, o estudo da ubiquidade mostra a flexibilidade do pensamento, e que leva a alguns estudos mais aprofundados até na obra do André Luiz sobre o corpo mental, por exemplo, lá no livro Evolução em Dois Mundos. O livro lá está ligado aqui. Quando ele estuda o corpo mental lá, ele está falando de propriedades da ubiquidade. Então, ele vai fazer um estudo sobre o perispírito, que é o corpo que é criado pelo princípio espiritual até tornar-se um ser inteligente completo para o desenvolvimento da razão. Aí, esse corpo é o perispírito, essa é a grande maravilha
né, da criação, tá? O corpo espiritual. As diferentes ordens, que tem espírito bom, espírito mau, espírito sábio, espírito atrasado, espírito que conhece muita coisa, não conhece nada, mentiroso, verdadeiro, tem de tudo. Como que progridem, considerando que aqui, quando ele fala em progressão dos espíritos, ele já começa a combater a ideia, os dogmas de inferno, purgatório e céu, que são ambientes estanques da realidade espiritual, da vida após a morte, que são herdados da antiguidade, chamada antiguidade pagã. Kardec está aqui colocando em ordem um pensamento religioso que vem de milênios, quando ele faz o estudo da progressão dos espíritos. Como que se dá essa progressão? Através da encarnação e reencarnação, já explica aqui. E indo e voltando, surge a vida espírita, que é um ponto a se explorar. Se eu estou no corpo, já que eu estou reencarnado, eu fico dentro dele ou eu posso dar um passeiozinho, uma voltinha? Eu posso dar uma voltinha, né? Tem a emancipação da alma e das leis que estão implicadas nisso. E a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é algo que nos toca de perto, no trabalho da parte da ciência espírita, que é a parte do fenômeno, né, do fenômeno elevado, né? Assim, todos os conceitos necessários à compreensão das leis que regulam a vida moral do espírito foram analisados carinhosamente. Tem que se lembrar que Kardec pega o material do livro dos Espíritos em 54, mais exatamente em 55, 1855. Eram mais de 50 cadernos de perguntas e respostas que entregaram a ele. E ele consegue sintetizar isso em 1857, considerando que levou um tempo o livro ser publicado, então, 1856, um ano, praticamente um ano, para montar um livro dessa magnitude. É coisa para gênio, é coisa para gênio. No próximo, Pedro, nós vemos, então, na formulação das leis morais, elas regulam a conduta dos espíritos, encarnados e desencarnados. E, através da mediunidade, pode-se verificar a ação da lei moral na vida de um espírito. Olha que beleza isso. Olha a profundidade disso. Como que a gente constata, por exemplo, que um suicida sofre terrivelmente? Exatamente por causa da mediunidade. Como que um espírito mostra bem-aventuranças? Pela mediunidade. Mediunidade é o meio que nos informa o resultado moral das ações daquilo que praticamos aqui na vida. E encontramos esse resultado lá no mundo espiritual. A ideia da mediunidade, que para muitos ela é fechada em si mesmo, ela se perde, porque a mediunidade é muito mais do que isso. A ideia da mediunidade dentro do espiritismo, conforme Kardec estuda lá no Caráter de Revelação Espírita, no item 12, para revelar o mundo espiritual, 12, 11, 12, 13 e seguintes, é um capítulo longo, importantíssimo. Acho que estaria no contexto da obra, a gente também não vai conversar aqui, porque isso que eu estou conversando pode ser aplicado em qualquer obra. Então, veja bem, a mediunidade, ela vem mostrar exatamente o efeito moral da nossa vida. O fato de sermos virtuosos, de nos preocuparmos, não só nas virtudes, mas o efeito da oração na vida, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas palavras, isso é demonstrado pelo trabalho da mediunidade. Não é apenas a reunião mediúnica, ela não é uma máquina da palavra para o espírito para ficar bom. É o fenômeno mesmo, é a essência mesma da terceira revelação. No próximo, a gente vê o seguinte, então, na estrutura didática da primeira parte, nós temos lá das causas primárias. Isso aqui a gente vai lendo junto. Eu não sei se vocês gostam de fazer perguntas, se vocês acompanham. Aqui para mostrar como que tem um estudo dentro do estudo, né? O Livro dos Espíritos sozinho já é um manancial de ensinamento de estudo assim, inesgotável. E imaginar que tem um estudo dentro do estudo. Então, das causas primárias. Deus é a causa primária de todas as coisas. É de onde promana tudo. Da criação, né, Deus dá origem aos dois elementos gerais do universo, espírito e matéria. Um é o princípio inteligente e o outro é o agente intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual
atua o espírito. O espírito, ele vai atuar na matéria. E olha que coisa linda, da ação do espírito sobre a matéria surge a criação. Então, essa grandeza maravilhosa que está diante de todos nós no universo é resultado da ação do espírito sobre a matéria? Pensemos bem, pessoal. Aonde que está a nossa mente? Onde que está a nossa capacidade de pensar em torno desse tema? Às vezes a gente pensa que os espíritos, essa turma que está aqui do meu lado, não. Observa que o espírito, ou seres espirituais, em todos os níveis evolutivos que a nossa inteligência é capaz de conceber, estão atuando em toda a criação do universo. Então, esses telescópios maravilhosos, que estão mostrando coisas assim impressionantes, e a gente mal vê, né? Porque a gente vê umas imagens selecionadas, mas quem está ali no dia a dia olhando fica com encantamento, com uma luz de conhecimento da astronomia, como tinha os sábios do passado na astronomia, da Caldeia, ou Maia, e outros tantos, aquilo ali, eles estavam vendo a Deus agindo na criação do mundo e através dos espíritos atuando sobre a matéria. Dentre todas as criações, destaca-se a criação dos seres vivos, cuja vida é um efeito devido à ação de um agente, um princípio vital sobre a matéria. Kardec aqui introduz um elemento especializado na relação do espírito com a matéria, que é o princípio vital e que permite o surgimento da vida. O próximo. Na segunda parte, a gente tem do mundo espírita ao mundo dos espíritos, que constituem o quê? O mundo das inteligências incorpóreas, que é uma palavra usada pelos espíritos no estudo do perispírito para nos ajudar a entender um pouco esse conceito. Porque o espírito, ele em si mesmo, ele é incorpóreo, porque o corpo dele é o perispírito, e é indissociável. Não dá para, vou pegar aqui e vou separar o espírito do perispírito. Não, eles se confundem profundamente. O mundo corporal e o mundo dos espíritos são independentes, um vive sem o outro. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. O que eu faço aqui interfere no mundo espiritual. O mundo espiritual acontece no mundo espiritual, interfere aqui, e assim vice-versa. Isso é o tempo todo acontecendo em bilionésimos de segundo. Interação de pensamentos, de sentimentos, de coletividades. A vida é um fluxo em grande movimento. A ideia de coisas paradas é só uma visão romântica que a gente tem da realidade, uma subjetividade, um pensamento, um sentimento, mas nada está parado. Sendo o espírito o elemento inteligente comum aos dois mundos, corporal e espiritual, ele pode ser encontrado em 6 estados ou situações possíveis com respeito a esses dois mundos. Olha que coisa impressionante, como que a mente de Kardec foi capaz de coletar essa sutileza no estudo do mundo espiritual. Existem 6 estados possíveis que o espírito pode se encontrar. Vamos lá. Olha o primeiro aqui, nosso slide aí. Então, Kardec faz uma preparação da ideia do espírito, né? Porque o espírito é comum aos dois mundos, né? Os desencarnados, que é o mundo originário, vamos dizer assim, e esse mundo especial, que é o mundo como encarnado. Então, ele vai estudar, vai definir, vai dar termos, vai colocar as palavras em ordem, o pensamento em ordem, para falar dos espíritos, na primeira parte. Então, qual é a primeira situação possível que ele vai trazer para nós? É encarnar. Quando o espírito encarna. Então, quando ele chega, quando ele entra no corpo, todas as condições. E a ponta oposta desse, desencarnar. Então, nós temos aí 2 condições já de 6. Uma é encarnar, outra é desencarnar. Desse vai e vem, chega na Terra, sai da Terra, vem a pluralidade das existências, porque isso tem que ser feito muitas vezes.
aí a gente encontra a razão de ser da pluralidade de existências dentro da própria estrutura daquilo que a doutrina está trazendo e falando. No próximo, Kardec faz um estudo da pluralidade das existências. Ele faz uma consideração a esse respeito. Por quê? Porque a reencarnação ela é um tema muito agitado ainda dentro da mente das pessoas. Ela é mais agitada, causa mais agitação do que sobreviver após a morte. Isso está razoavelmente pacificado. Não está completo, não, tá? Ainda está precário. Comunicar com os homens, as pessoas suspeitam que isso pode, talvez, aí sonha, vê, sente, o planeta inteiro fala isso, mas ainda é nebuloso. Mas falar da reencarnação pede uma argumentação importante, porque a natureza filosófica da reencarnação é fundamental para a compreensão da justiça divina. E não se entende a justiça divina sem a base do amor. E é o amor impulsionando a justiça para que o espírito possa retomar com segurança o caminho do seu aperfeiçoamento. Olha, a partir do momento em que eu tenho essa pluralidade das existências, o que vai acontecer? Eu tenho a vida lá no mundo espiritual. Está lá, a vida lá. A gente comenta isso muito. A vida só no mundo espiritual. É uma condição, estar só lá. Essa é a terceira. A quarta condição é estar vivendo só aqui, do mundo corporal. A gente está só aqui, considerando isso. Existe a vida lá, com suas leis, e tem muitos espíritos que ficam lá no mundo espiritual e não vêm aqui para a Terra. Não passa, não passeia, não visita, não tem ninguém, fica por lá. E temos nós aqui também que não nos interessamos com vida espírita. Dorme junto com o corpo, ou dorme, mas não cogita nada de vida espiritual. Então, é uma condição que tem só lá, e a outra condição que tem só aqui, a vida no mundo corporal. Vivendo, aí nós vamos para a quinta condição, quando eu estou vivendo aqui no corpo e interferindo lá. Quando a gente dorme, sai do corpo, a gente vai encontrar com seres queridos, ou vai para criar problema também, né? Tem gente que sai do corpo durante o dia e vai para criar problema no mundo espiritual, perturbação, ou para trabalhar no bem, de cada um. Aí, no próximo slide, nós vamos ver o último aspecto, e sexto aspecto, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. É estando lá, interferindo aqui. É a obsessão. É o trabalho dos guias e protetores, dos anjos guardiões, voltando aí na obsessão, essas interferências. Então, são 6 as condições, 6. Essas são as 6 condições em que nós podemos existir. Existir, sim, no sentido de que transitamos continuamente dentro desses 6 aspectos. Indo e voltando, estando aqui, trabalhando lá, estando lá, trabalhando aqui, gera ocupações e missões dos espíritos. Gerou. E, por fim, Kardec considera também a importância de tudo que encadeia na natureza. Encerra essa segunda parte com os 3 reinos, onde tudo, então, faz parte também do conjunto de condições a serem analisadas enquanto a existência espiritual, já que nessa parte aqui ele expande o conceito da experiência evolutiva do átomo ao arcanjo, na 540, vai aparecer por aqui, nesse encadeamento. No próximo slide, nós vamos ver, então, o estudo das leis morais. Kardec vai se preocupar em definir o que é moral, porque esse é um negócio assim, muito vago, em muitos setores. Aí ele vai fazer essa pergunta, afinal de contas, o que é lei moral, lá no primeiro capítulo? E os espíritos vão trazer isso para dentro das leis divinas. Tudo que tem essa conformidade. Porque, dentre as leis divinas, né, as físicas pertencem ao domínio das ciências. As outras, dizem, respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo nas suas relações com Deus e seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Essas leis compreendem absolutamente tudo.
Os judeus têm uma vasta experiência nesse campo de considerações das obrigações do indivíduo consigo mesmo, com o próximo e dos cuidados que tem que ter. Ora, definido, então, o que é lei moral, quais que são essas leis? Quais são? O que Jesus ensinou para a gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Certo, pessoal? Está tudo aí. Está tudo aqui. Esse aí é o que resume, essa é a súmula, é a síntese que a gente tem que ter. Que é a lei de justiça, amor e caridade. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Amar ao próximo, caridade. Amar a si mesmo é o amor, que o amor é diferente da caridade. A carta de Paulo é sobre a caridade, não é sobre o amor, não. Lá nos Coríntios. É Deus, o homem e o próximo. Dentro dessas três, Kardec lança a mão dos 10 mandamentos para buscar uma estrutura de estudo para nós, de compreensão das leis morais, através dos 10 mandamentos, lá do Decálogo com Moisés. Então, ele coloca que a primeira lei de todas é a lei de adoração. Está no capítulo 2. Da adoração, ou seja, em elevar o pensamento a Deus e contemplar toda a obra da criação, eu penso em Deus. Se tudo se movimenta e tudo age, e tudo tem seu encadeamento necessário, da adoração vai decorrer uma outra lei, que é guardai-vos o dia de sábado, né? A lei de trabalho. Eu trabalho e meu pai trabalha também, disse Jesus. Nós temos que trabalhar, mas trabalhar com toda ocupação útil. E tudo que é útil é caridade. Isso é uma definição lá dentro do Livro dos Espíritos. A gente tem que guardar isso com a gente. Então, o trabalho, que se fala assim, trabalho no bem. Às vezes a gente usa essa palavra, até o mal trabalha muito. Nem deveria de usar, mas o conceito é pobre. A palavra, a palavra trabalho, né, não deveria ser aplicada ao mal. Ela deveria ser usada exclusivamente no bem. Mas por falta de outro, a gente tem que separar trabalho no bem e esses outros trabalhos que tem por aí, que é toda ocupação útil. Na lei seguinte, que decorre da lei do trabalho, se eu estou em trabalho, eu tenho que gerar a vida. Aí vem a reprodução. E pela reprodução, o homem dá origem à vida corporal na Terra. É um trabalho dado ao homem. Observa isso lá no Gênesis mosaica, que tem esse princípio aqui com muita clareza, no mito de Adão e Eva, isso aí aparece com muita clareza. Então, a terceira lei que nos cabe enquanto responsabilidade, no conjunto, é a lei da reprodução. Se eu tenho a prole, eu não quero que os filhos morram, não quero perder meus parentes, não, meus chegados, não. Então, eu preciso de conservar. Por que eu preciso de conservar? Porque, afinal de contas, eu não quero perder o que eu tenho, nem o que eu fiz, fruto do meu trabalho. E do que eu reproduzi por mim mesmo, não apenas da reprodução biológica, mas da reprodução da realidade, da construção do pensamento. Depois, então, disso, eu tenho que saber conviver com a instabilidade, né, com a impermanência das coisas aqui na Terra, que é a lei de destruição. Porque para se alimentarem, reciprocamente, os seres vivos se destroem. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Tem meus livros aqui, estante aqui, eles não comem a madeira, mas vai lá, a traça precisa de comer o papel para poder gerar uma massa para dar comida, para fazer o casulo, para virar uma borboleta. Fura os livros tudo. Então, não quero. Então, tem que cuidar da lei de destruição, que é também importantíssimo, que é a renovação do mundo, das coisas e de tudo. Assim, veja bem, se eu tenho lá atrás a lei de destruição e eu tenho que resolver o problema da lei de destruição, o que me obriga? Sozinho eu não vou resolver, então eu tenho que estar em grupo. Os animais selvagens no passado passaram a ser combatidos em grupo. E eles também atuam em grupo, leões, hienas, outros, todos em grupo, para conjurar um inimigo ou uma destruição. Então, forma-se a sociedade. Se há a sociedade, todo mundo quer melhorar esse ambiente.
Se eu tenho que atacar uma fera, eu preciso de ter algo que eu me defenda. Então, eu faço uma arma, uma lança, isso é o progresso. E se um fez, todo mundo pode ter. É a lei de igualdade. Então, da lei do progresso, vai decorrer dela a lei de igualdade. Ora, todos podendo se defender, começando lá, adorar, reproduzir, adorar, trabalhar, reproduzir, conservar, saber lidar com a destruição, vive participando das mesmas coisas, como herdeiro comum, compartilhamos o progresso, todas as belezas que tem, então eu também tenho a liberdade de criar. Não é à toa que ela vem por último, ela é o estágio mais complexo, onde vem a arte, onde vem as ciências, onde vem os campos mais promissores da civilização humana. Essa é a síntese de encadeamento que nós temos de todas as leis da terceira parte no Livro dos Espíritos. Agora, considerado do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Kardec fala isso em tudo que ele escreveu na codificação, na Revista Espírita. Sem ela, não poderia existir a igualdade nem a liberdade. Isso está aqui no Obras Póstumas, é também colocado lá no livro Céu e Perdão, no que é o Espiritismo. Também é colocado lá. A igualdade decorre da fraternidade. E a liberdade é consequência das duas outras, por causa da responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. É outra coisa. A responsabilidade é que te garante responder a tudo que você faz. Então, o que resume todas as leis? No capítulo 11, lei de justiça, amor e caridade. Resume todas as outras. É aquela síntese de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em que Jesus colocou para nós, e que a gente se esforça tanto para entender e poder praticar. Diante disso, então, de todas essas leis, como que eu posso praticar as leis morais? Não pode passar, Pedro. Como que eu posso praticar as leis morais? Onde é que está a chave disso? Dentro da gente. É o conhecimento de si mesmo. É aí que tudo se resolve. Eu fico pensando, como que eu vou ter essa noção clara de todas essas leis? Está dentro de mim. Quando eu paro para refletir em todas elas e me vejo vivendo todas elas, ou não, ou parcialmente, ou investindo nisso. Então, o propósito da estrutura do Livro dos Espíritos é nos levar, encaminhar o nosso pensamento de uma maneira segura, na arte de pensar, para pensar a doutrina corretamente. O livro não foi apenas escrito, ele foi estruturado de tal forma que a gente não saia do trilho na maneira de pensar, porque segue uma estrutura. A estrutura lá nasce nas fontes do Evangelho, inegavelmente, é o Consolador prometido, é o Evangelho redivivo. É para lembrar aquilo que Jesus havia falado e que haveria de ser esquecido, como o mestre disse. Então, todo o pensamento que a gente tem na doutrina, essa preocupação é entender por que o Livro dos Espíritos é assim. E as outras obras também têm uma estrutura interna. Por que isso? Para a gente não errar o raciocínio, para a gente não se desviar em outras linhas de pensamento que não condiz com aquilo que o Cristo determinou que fosse trazido ao mundo através da terceira revelação. Então, a gente chega aí, caso a gente não queira ou queira viver as leis morais, a gente vai ver aqui o seguinte: examinar, né, esse exame de consciência diário, mas não é para ficar doente ou obsessivo, não é para isso, não. É um exame, sim, não é que eu estou fazendo a coisa certa? Eu me questionar, está tudo tão bem, eu ajudo, eu faço, será que não está pobre, não está muito confortável? Uma moça, ela teve um Chico, ela ficou tão feliz com o que ela recebeu lá, que ela foi para o Ceará e criou um orfanato. Aí o tempo passou e ela tinha 30 crianças. Aí o Chico resolveu perguntar, pessoal, cadê a fulana? A jovem que teve aqui, criou um orfanato e está com 30 crianças, está indo muito bem.
E o Chico respondeu, se está muito bem, não está bom. Aí, só caminharam isso para ela. Ela entendeu o recado, passou para 60 crianças. Sem sacrifício, não dá. Então, às vezes, a gente acha que está tudo bem no nosso autoconhecimento, porque a gente está na zona de conforto. Mas, presta atenção. Tudo muda, e atualmente, todo mundo sabe que está mudando a uma velocidade louca. E, às vezes, não dá tempo nem da gente se ajeitar na situação. E tem outra acontecendo, tem mais outra. Então, o progresso moral que a doutrina espírita nos coloca, e no trabalho que a gente tem ao próximo, mas o entendimento da doutrina é um trabalho profundo de autoconhecimento. Mas não é uma filosofia que ninguém pega, que está longe, não é isso. São as mínimas coisas, é ser gentil, é falar com bondade, é ajudar em casa, ajudar a vizinhança, é uma calçada limpa, ceder um lugar. São pequenas miríades, milhares de pequenas coisas que a gente pode melhorar o conjunto da vida, com um sorriso, com uma oração, com uma gentileza, cedendo uma vez, mas é muita coisa. E nisso a gente constrói a nossa personalidade para o bem e para melhor. E o que a gente encontra lá no final de todo esse entendimento, que é o nosso último slide, que é a quarta parte, das esperanças e consolações. Quando fala da vida futura, e o Evangelho depois vai destacar isso, né, o ponto de vista, a vida futura, qual a importância disso? Porque tudo aqui na Terra, se você olhar lá no Evangelho, no capítulo 5, nós vamos ver que a gente está realmente aqui dentro de uma situação de muita agrura, porque é o estágio do planeta. A gente quer ficar de boa, mas não é aqui não, tá? A gente está errado. Estamos errados nesse aspecto. Só que os Espíritos ensinam lá no Evangelho, e aqui no exercício também, a saber lidar, a saber lutar, a saber se ajustar para ter o proveito desejado que a experiência reencarnatória nos concede. Então, do que eu faço aqui, lembra causas anteriores, causas atuais, do que eu faço aqui, eu tenho penas e gozos terrenos. Uma vida equilibrada, uma vida saudável, proveitosa, eu vou ter um gozo terreno, e não vou ter um martírio. Alguns vão ter penas em decorrência da vida do passado, que aí o livro todo já estudou isso antes. Aí isso vai acontecer agora para nós. E o outro aspecto, se eu estou falando da vida terrena, eu tenho... Por que não é numa próxima reencarnação? Kardec não colocou aqui, falou gozos futuros. Por que não fala gozos espirituais? Porque os gozos futuros dependem do esforço individual de cada um de nós para alcançá-lo. E pode ser na Terra, pode ser no mundo espiritual, e a erraticidade, a definição de erraticidade é o intervalo entre uma reencarnação e outra, pode ser na erraticidade ou em mundos felizes mais adiantados. Então, aí depende da gente. E é de nós também estar penalizado ou não com aquilo que fez, com aquilo que acredita, com aquilo que pensa, porque após a desencarnação há tormentos e muita amargura também. A ideia de conhecer o Livro dos Espíritos, esse livro que vocês estão estudando, que a gente estuda, é de compreender que toda essa estrutura, na verdade, é um manual para a gente se tornar melhor como pessoa. Compreendendo tudo isso no conjunto, que é harmonioso e que tem uma grande chance de oferecer para aqueles que desejam um roteiro de aprimoramento muito seguro. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigada, Wanderson. Acho que nós vamos querer estudar mais ainda o Livro dos Espíritos, estudar, reestudar, reler, como lembrando da Joana de Ângeles falando para o Divaldo. Interminável. Quantas vezes você já leu o Livro dos Espíritos? 10 vezes. Então, agora, começa a estudar. É assim? É isso. Então, nós ficamos mais animados agora. Vamos apertar o Pedro e o Heraldo, que vão trazendo dia a dia, pedacinho do Livro dos Espíritos, né? Cada um vai chegar com umas 50 perguntas semana que vem. Se não tem nenhuma agora, se tiver, coloca, mas o Vandes não vai poder responder agora. Mas a pergunta fica, a dúvida